Ok, Show. pode ir, André. Então, a gente, como já falei, né, a gente participa do projeto de extensão Programa Alto, e ele é um projeto que faz parte da Universidade de Pernambuco, né, um projeto de extensão, e a gente aqui estuda engenharia de controle e automação lá na Universidade de Pernambuco, né? Eu não sei se eu falei meu nome, mas meu nome é André Mello, né, que também está aí, né, no Google Meet. E vou entrar, né, agora no quarto período desse curso. Edu e Lara também quer se apresentar aí um pouquinho. Pode ser. Bom dia, pessoal, novamente. Infelizmente eu não vou poder abrir minha câmera hoje porque o... a conta do Meet teve algum problema, um probleminha técnico. Opa, chegou mais um aqui. Teve um Acontece, probleminha acontece. técnico e a gente não teve como gravar a aula pelo próprio Meet. Aí por causa disso tá acontecendo uns problemas aqui e eu não consigo abrir a minha câmera. Mas eu acredito que no segundo dia eu vou conseguir. Mas por hoje eu vou ter que me reservar a apresentar o meu nome, né? Meu nome é Eduardo Felipe. Eu também faço o curso de Engenharia de Controle e Automação na Universidade de Pernambuco. Estou no quarto período e acredito que seja isso, né? Boa, boa. Quero se Lara? apresentar, Lara? Estás por aí? Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Lara, foi eu que tive o primeiro contato com vocês. Eu falei com a primeira diretora de vocês, né, a diretora Eva, e depois com o Davidson. E é isso, eu também faço engenharia de controle e automação na UPE. Também estou no quarto período. E, enfim, eu espero que vocês gostem desse contato com a UPE. Valeu. Bom, Lara, então, primeiramente, né, eu vou explicar um pouco como o projeto em si, né, ele funciona. Então, a gente basicamente dá aulas sobre a linguagem C, né, que é uma linguagem de programação que ela é bem básica. Então, é um bom ponto de partida assim para quem está aprendendo a programar, assim, né, quem vai começar a estudar, né, sobre esses assuntos. E aí a gente dá essas aulas inicialmente para a galera da universidade, né, que faz o curso de controle e automação. Mas aí a gente também abre vagas para comunidade externa, enfim, outras pessoas também podem participar. E inclusive vocês que estão aqui também vão poder participar desse curso, né? Vai ter uma seleção e vai ser possível também entender como funciona o curso todo, né? Que a gente basicamente estuda essa linguagem porque ela é simples, né, de ser aplicada, então ela é um ótimo ponto de partida para você também aprender outras linguagens de programação que são muito utilizadas na atualidade, enfim. O curso ele basicamente tem 9 aulas, né? Então a gente sai desde o básico da linguagem C até o avançado. Então tem muito conteúdo durante todo o curso que a gente vai passar para vocês, né? E basicamente é isso. A palestra de hoje vai ser uma introdução, né, da parte básica, para vocês terem uma ideia de como vai ser esse curso e para vocês também se interessarem um pouco pela programação, porque é algo que a gente não vê muito na escola, né? Eu, principalmente, nunca tinha visto assim durante toda, toda assim, né, meus estudos, nunca tinha estudado, né, a programação na escola. Então, a, uma coisa também que eu queria passar para vocês era o que vocês entendem como a quando vocês veem essa palavra, né, programação, que vocês veem em mente. Se quiser falar no chat, falar, abrir o microfone, mas tipo, o que é que vem em mente assim de vocês quando escuta essa palavra programação? Alguém tem ideia também? Se não tiver ideia, ótimo, a gente tá Não aqui tem para isso. Cara, problema, assim, exatamente. quando me vem essa palavra programação, eu tô falando daquele filme, né? Que tem um cara, aquela roupa de olho preto, assim, Aquela mexendo um roupa monte de preta, coisa, né? Mexendo no, aparecendo, no É, computador preto com a cheio de estela, código aparecendo, um monte de letra uma assim, ó, letrinha perto verde, é, da tela. hackeando a Mas, NASA. assim, eu nunca tive muito contato
contato com isso não. Então, a visão que eu tenho é essa de programação. Entendi. Alguém mais tem alguma ideia e quer compartilhar com a gente? A Juliana Sim. falou, programar aplicativos. Pois é, a gente vê que a programação, né, a gente tem esse lado bem meio fictício que a gente pensa, né, a galera no computador todo preto com as letrinhas passando e tal, mas ela está bem presente na nosso dia a dia, mais do que a gente imagina, né? Para você ter, sei lá, um relógio funcionando, você precisa de uma programação para ele funcionar direito, né? Para marcar a hora certinha. Então, como o Juliano falou, não foi? Juliano? Juliano. Para programar aplicativos, você tem que usar, né, uma linguagem de programação para, enfim, para criar jogos também é muito utilizado. E a gente vê que a linguagem ela é como basicamente um idioma, né? Uma linguagem, né? Tipo, esse nome não é à toa, né? É basicamente um novo idioma assim que a pessoa aprende, né? E com ele você pode, enfim, fazer muita coisa, né? A gente aqui vai para desenvolver as nossas aulas, a gente vai utilizar um site que ele é esse replied.com. Vou até mandar aqui no chat porque se vocês estiverem no computador já pode abrir esse site. Se eu não me engano ele vai fazer tipo, um login, mas é rapidinho. E aí, para vocês irem testando junto com a gente, né? A gente vai ter um momento para criar código e tal, então já nessa primeira aula vocês já podem estar aí aprendendo um pouco sobre estar, né, programando. Então tem esse site que a gente vai estar utilizando e para quem não conseguir, né, usar o computador, né, tem também esse aplicativo aqui que eu acredito que ele não tenha para iOS, ele só tem para Android. Então, vou mandar aqui o link dele, que aí vocês podem estar baixando. Mas, enfim, tem esses duas formas aí a gente está utilizando para programar, começar a programar em C. Durante o curso, né, a gente vai estar utilizando um servidor, né, que o nosso professor orientador ele criou. Então, quando vocês entrarem no curso, vai entender melhor como funciona esse servidor. E aí agora eu vou passar a palavra para Edu, porque ele vai começar a explicar o primeiro assunto que a gente costuma ver na linguagem C, que é sobre as bibliotecas. Obrigado. Ok. Vocês estão me escutando direitinho, gente? Eu tô escutando de boa. Pode digitar um sim aí. Ah, então deve estar tranquilo. Pronto. É... Bom, pessoal, a melhor maneira da gente começar falando sobre a linguagem C é, primeiro, explicando que existem algumas diferenças entre a linguagem C para outros tipos de linguagens. A principal característica da linguagem C é que ela é uma linguagem compilada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o código que a gente escreve nessa linguagem, ele é convertido em um programa executável, certo? E existem basicamente dois tipos de linguagens: as linguagens compiladas e as linguagens interpretadas, certo? Exemplos dela: a linguagem compilada, temos o C, temos o Rust, temos o Golang. Não, mentira, desculpa, o Golang não. Temos o C++ e o Rust. Enquanto para linguagens interpretadas, que também são chamadas de linguagens de script, nós temos o Python, que deve ser bastante conhecido, né? Acredito que todos vocês aqui, pelo menos uma vez na vida, já viram alguma propaganda, sei lá, na internet ou no YouTube falando da famosa semana do Python. Aí a gente tem o Python, tem o JavaScript e não sei, tem o Prolog, por exemplo.
As principais diferenças entre esses dois tipos de linguagens. As linguagens compiladas, como eu já tinha dito, elas são compiladas, o código dela é compilado. A gente vai aprender a criar jogos e aplicativos. Bom, Júlia, desculpa. Bom, Júlia, a gente pode sim, a gente vai mostrar um joguinho bem simples aqui, não nesse primeiro dia, porque ele é o mais básico, mas no segundo dia a gente vai criar sim um joguinho bem simples. Aplicativos, eu já, infelizmente, desculpe lhe decepcionar, mas nessa palestra a gente não tem como criar, porque é algo mais complexo, a gente precisaria de mais tempo e precisaria passar mais conhecimento para vocês, tá entendendo? Mas vocês vão chegar sim a criar um aplicativo aqui nessas aulas. Agora, tipo, em relação a isso, né? Porque, tipo, a linguagem C, ela é bem básica. Então, essa parte visual, assim, de, tipo, criar um jogo e tal, a linguagem C não consegue, né, fazer isso. Ela basicamente como, por ser uma linguagem mais básica, então vai ter, tipo, a gente pode sim criar alguns jogos, tipo, mas não é, sei lá, um jogo que, tipo, seja, sei lá, um jogo da cobrinha, tá ligado? Você, enfim, tem toda uma interface visual, assim. Mas são jogos, tipo, mais de, sei lá, fazer, tipo, alguma pergunta e aí você, enfim, fazer algo. Enfim. Sim, de fato. Pelo fato da linguagem C, ela não possui uma interface gráfica nativa e a implementação de interfaces gráficas na linguagem C ser algo um tanto quanto complicado, a gente não tem muito como criar um jogo bonito, com muitas cores, que você consiga executar ele tanto no computador quanto no celular. Mas a gente consegue sim criar alguns jogos com uma interface gráfica, interface do usuário bem simples e que eles possam é, responder de acordo com as inserções de dados que o usuário coloque, certo? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Bom, os benefícios das linguagens compiladas em relação às linguagens interpretadas. A linguagem compilada, ela possui uma relação bastante íntima, digamos assim, é uma relação bastante estreita com o processador do computador ou da máquina onde ela está sendo executada, certo? Então, de certa forma, as linguagens compiladas, elas costumam ser mais rápidas, costumam ser mais eficientes. E por causa disso, um grande exemplo da utilização da linguagem C é o próprio Windows. Não sei se vocês sabem, mas o Windows ele é escrito em C e C++. Já as linguagens interpretadas dessa forma, elas precisam passar por uma outra etapa no meio do processo entre a escrita do código e a execução dele, que no caso seria o interpretador, certo? Esse interpretador, ele vai pegar o código que foi escrito pelo usuário, vai ler esse código linha por linha e vai entender como mais ou menos o que aquele código está tentando dizer. De certa forma, ele vai interpretar, né? O nome dele já é esse, ele vai interpretar o código e vai transformar aquilo em comandos para que o processador do computador ou da máquina que ele está sendo executado possa executar aquelas ações. E por causa disso, as linguagens interpretadas elas costumam ser um pouco mais devagar, certo? Elas não são tão eficientes quanto as compiladas, mas por outro lado, elas têm uma curva de aprendizado menor, ou seja, são mais fáceis das pessoas aprenderem e lerem essa linguagem. Por outro lado, as linguagens compiladas, elas têm uma velocidade maior de compilação, de processamento também, mas elas têm uma curva de aprendizado maior, certo? As pessoas demoram um pouco mais para poder aprender esses tipos de linguagem. Mas ok, voltando à linguagem C. Ela, de certa forma, é uma linguagem que, se você não utilizar das bibliotecas, você basicamente não consegue fazer nada nessas linguagens. E o que são as bibliotecas? Bom, as bibliotecas são conjuntos de funções pré-prontas, certo? Ou seja, vamos entender as bibliotecas como se fossem livros de receitas de bolo. A linguagem C, ela não sabe criar o bolo
propriamente dito. Mas se você der o suporte a ela para que ela entenda o passo a passo ou tenha as ferramentas corretas para poder criar esse bolo, aí ela tem a capacidade de criar ele, tá entendendo? Então, dentro das bibliotecas existem um conjunto com várias funções. E essas funções é, nos possibilitam interagir com o computador de várias formas, certo? Vai passar já, por favor, André. Bom, uma das principais funções que a gente tem na linguagem C seria justamente a stdio.h, certo? Essa denominação .h, ela vem do... ela denomina uma biblioteca, certo? Então, toda vez que vocês virem um nome assim, stdio.h, stdlib.h, math.h, esse .h, ele diz respeito às bibliotecas da linguagem C, certo? Então, a stdio.h, ela é uma abreviação de Standard Input Output. E o que seria isso? Bom, o computador, ele possui entradas e saídas padrões de dados, certo? Que no caso a entrada padrão seria justamente o teclado que você escreve, você está inserindo dados no computador, e a saída padrão de dados seria justamente a tela, que é onde o usuário consegue enxergar os dados que estão sendo trafegados dentro do computador. E para fazer essa manipulação de fluxos de dados, a gente possui essas duas funções, a printf e a scanf. A printf, ela vai nos possibilitar a ativação da saída padrão do computador, certo? Ou seja, é com ela que o nosso programa ele vai mostrar na tela os dados que o usuário gostaria que fosse mostrado. Enquanto o scanf, ele é a função que vai ler a entrada padrão do computador para poder adquirir os dados que o usuário está passando para ele, certo? Pode passar o slide, por favor. Bom, depois a gente tem a stdlib.h, que ela também é um outro conjunto de funções. E nessa biblioteca a gente tem essas duas funções principais, que é a rand e a abs. A rand, ela é importante para a geração de números aleatórios. Talvez, não sei se vocês já tiveram algum contato com programação, já criaram algum programa em casa, mas a utilização de números aleatórios nos programas é bastante comum, tá, gente? É uma coisa que está bastante presente no nosso dia a dia. E a ABS, ela é uma função que basicamente converte o valor para o seu módulo, certo? Ou seja, se você tiver um número negativo e inserir ele nessa função ABS, ela vai retornar o módulo desse número, que é o seu valor absoluto. No caso, o seu valor positivo, certo? Pode passar, por favor? Pronto. Agora falando sobre a math.h, uma de suas principais funções, algumas de suas principais, seria a poll e a sqrt. A poll, ela é uma função que calcula a potência de um número, certo? Por exemplo, 2 elevado ao quadrado seria 4, certo? A melhor maneira de você calcular, de você executar essa operação, é justamente utilizando essa função, a poll. Enquanto a sqrt, ela calcula justamente o contrário da potência, que é a raiz quadrada. Essa biblioteca, a math.h, ela é responsável por prover ao programador as principais operações matemáticas, certo? Ela provê as ferramentas para que você possa executar vários tipos de operação, tanto funções trigonométricas como seno, cosseno, tangente, arcosseno, arcocosseno, secante, como potência e raiz quadrada. Tá entendendo? Pode passar o slide, por favor.
Ok. Falando agora um pouco sobre a estrutura de código. Quer dizer, primeiro vamos dar uma recapitulada. A linguagem C, como a gente tinha dito, né? Ela é a linguagem compilada, certo? Só que ela em si, ela não consegue fazer muita coisa. Então, para isso que nós utilizamos as bibliotecas. Como vocês viram, algumas dessas bibliotecas, que são uma das principais que a gente utiliza no nosso dia a dia, são elas as responsáveis por prover as funções, ou melhor dizendo, as ferramentas, para que nós possamos desenvolver o nosso código, certo? Então, sem elas, a gente não poderia calcular uma potência, por exemplo, a gente não poderia calcular a raiz quadrada com facilidade, a gente não teria como mostrar na tela um determinado dado do usuário e a gente também não poderia inserir no nosso programa algum determinado dado, tá entendendo? Então, é esse o objetivo de uma biblioteca, é facilitar a implementação de uma determinada função para o usuário. Porque vocês concordam comigo que se a gente fosse tentar fazer todas essas ferramentas na mão, além de dar um trabalho muito grande, seria uma perda de tempo, certo? Porque a gente estaria meio que reinventando a roda, certo? Já teria uma biblioteca pronta para isso e a gente estaria fazendo todas essas ferramentas tudo de uma mão de novo. Então, ia dar um trabalho muito grande, não ia ter a mesma eficiência da própria biblioteca e ia ser uma perda de tempo. Até aí tudo certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Alguém não entendeu alguma coisa? Quer que eu explique de novo? Deixa eu ver se alguém está colocando alguma coisa aqui no chat. Juliana, sem problemas. Ok, tudo certo. Ó, pessoal, cadê? Tudo bem até agora. Pronto, pessoal. Não se acanhem, tá? Não tenham vergonha de falar, caso vocês não entendam alguma coisa. O que significa a linguagem C? Boa. Então, Juliana, a linguagem C, ela é o nome da linguagem de programação que é a nossa ferramenta de estudo da aula de hoje, certo? No caso, o nome correto dela seria o próprio C. C é o nome da linguagem de programação que a gente está estudando. A linguagem C é a própria ferramenta, a tecnologia de maneira geral. Existem vários tipos de linguagens, como eu falei. Existe a linguagem Python, existe a linguagem JavaScript, existe a linguagem Golang e existe a linguagem C, certo? Do mesmo jeito também existe a linguagem C++ e a linguagem C#. Boa. Pronto. Já que a gente já falou sobre as bibliotecas, está na hora da gente começar a falar sobre a estrutura do código. Bom, a linguagem C, ela possui uma estrutura padrão, que a gente costuma chamar de anatomia da linguagem C, que seria uma estrutura que a gente sempre utiliza para poder inicializar um código em C, certo? Pode passar o slide. Pronto. Aqui a gente tem a anatomia principal, a anatomia padrão da linguagem C. Deixa eu pegar aqui não, eu acho que nem tem como. Ok. Bom, na linha número 1, como vocês podem perceber, a gente tem a... Boa, era justamente isso que eu estava querendo e eu não tinha como fazer aqui. Na linha número 1, a gente tem a inclusão de uma biblioteca, certo? Então, é dessa forma que a gente consegue incluir uma biblioteca na linguagem C. A gente utiliza a palavra reservada #include e entre os sinais de maior que e menor que, a gente diz qual é a biblioteca que a gente quer utilizar. Nesse código, a biblioteca que a gente está utilizando é a stdio.h, que é Standard Input Output, que era a biblioteca que justamente eu falei que manipulava o fluxo de dados, ou seja, a entrada e a saída padrão de dados no nosso programa, que é executado pelo computador, certo? Após a inclusão da biblioteca, que é feita nas primeiras linhas do nosso programa, a gente tem a declaração da principal função da linguagem C. Pois é, fora as funções que são providas pelas próprias bibliotecas, a linguagem C ela possui uma função principal chamada main, que é nessa função onde é executada
todo o nosso código, certo? Bom, a gente declara ela dessa forma, primeiro dizendo o tipo de dado dessa função, que no caso é o tipo inteiro, e depois nós digitamos a palavra main e ao lado dela nós colocamos o sinal de o sinal de parênteses. Esqueci o nome do sinal. E após isso nós abrimos e fechamos chaves. Dentro dessas chaves, que são chamadas blocos de código, é onde nós escrevemos o código propriamente dito. Então a gente tem o printf, certo? Como é provido pela biblioteca stdio.h, e dentro desse printf é onde nós digitamos, nós colocamos o dado onde nós queremos mostrar na tela. Então, basicamente o que esse código está fazendo é dizendo, a gente quer que seja mostrado na tela a frase Hello World, certo? E após digitar o printf, nós colocamos o return 0. Esse return é outra palavra reservada à linguagem C, e ele diz ao programa o tipo de código ou qual é o dado que esse programa ele vai retornar, certo? Geralmente nós colocamos o valor 0, que significa, ele diz ao computador que esse programa ele foi executado com sucesso, certo? Existem outros números que dizem outras informações ao computador, como por exemplo o número 1, que diz ao computador que esse programa ele foi executado e houve algum tipo de erro, tá entendendo? Mas de certa forma, o número 0 é o número padrão que a gente sempre coloca, porque se o computador conseguiu executar o código até esse return 0, quer dizer que o programa ele foi executado com sucesso, ok? Bom, esse é um programa bastante simples e a única coisa que ele faz de fato é imprimir na tela a frase Hello World. Tu quer fazer ele agora ou deixa pra depois? Acho que vou deixar para depois. Lá no finalzinho a gente tem uma areazinha onde a gente testa os códigos, a gente tem um exemplo de alguns códigos para fazer e vai ter esse Hello World lá também. Pronto. E, bom, essa é a estrutura padrão da linguagem C, certo? Essa é a nossa anatomia. Ó, Eduardo, sempre que a gente for escrever um código em C, a gente sempre vai precisar colocar a biblioteca no começo? Sim. A gente sempre vai ter que precisar escrever a palavra int main, a frase int main? Sim. A gente sempre vai precisar abrir chaves para poder escrever um código? Sim. Não tem para onde fugir. É essa a estrutura padrão da linguagem C, certo, gente? Pronto, pode passar o slide, por favor. Ok, vamos falar agora sobre variáveis, certo? A linguagem C, ela possui as bibliotecas que provêm as funções, ela possui a estrutura padrão dela e ela também possui as variáveis. E o que são variáveis? Alguém aí tem alguma noção do que seria uma variável no mundo da programação? Pode abrir o microfone também, se quiser. Deixa eu ver o chat. Júlia disse que não faz ideia do que seria uma variável. Gabriel também. Bom, tudo bem. Bom, o que seria uma variável? Cadê? Juliana colocou, não conheço. Ok. Uma variável na linguagem de programação C, como também no mundo da programação de maneira geral, ela é um nome que nós damos dentro do nosso código, e esse nome ele recebe um determinado valor. Pode passar o slide, por favor. Bom, essas variáveis elas possuem determinadas características que de linguagem para linguagens elas podem ser diferentes. Mas na linguagem C, as variáveis elas possuem determinados tipos de dados, certo? Ou seja, elas podem ser do tipo inteiro, podem ser do tipo ponto flutuante ou podem ser do tipo caractere. A gente vai falar mais ou menos desse tipo mais para frente. Mas de maneira geral, a variável ela é um nome
capaz de conter ou representar um valor ou expressão, certo? Então a gente pega o nome e a gente atribui um determinado valor a esse nome, para que a gente possa utilizar mais para frente no nosso código, certo? E outras características que essas variáveis elas também podem ter, que na verdade isso já tem mais a ver com a linguagem C, é que existem determinadas formas que vocês, determinadas regrinhas que vocês precisam obedecer para que possam declarar uma variável na linguagem C, certo? Uma dessas regras é que vocês não podem começar a variável com o nome da variável com um número. Vocês não podem, por exemplo, criar uma variável chamada soma, sei lá, uma variável chamada dígito e colocar um 2 na frente desse dígito, certo? O nome da variável pode até ter um número, ele só não pode ser o primeiro aparecendo no nome da variável. Outra regra que a gente também tem é que a gente não pode colocar caracteres especiais nessas variáveis. Ou seja, vocês não podem colocar um asterisco no nome dessa variável, não podem colocar o mais, o barra ou o sharp, o forquilha, por exemplo, certo? E outra regra também muito importante, mas que aí já é uma boa prática, é que vocês não podem, na verdade não, ainda não, desculpa. Outra coisa importante também é que vocês não podem escrever nomes de variáveis que sejam também palavras reservadas na linguagem C. Por exemplo, vocês viram que algumas das palavras reservadas é o hashtag include, o return, o nome main, por exemplo. Todos esses exemplos que eu citei são palavras reservadas da linguagem C, certo? São palavras que já estão dentro da linguagem C e que elas utilizam essas palavrinhas para poder estruturar o código. Então, vocês não podem criar uma variável que possua um desses nomes, porque senão o programa vai acabar acarretando em algum erro, porque aquela palavra reservada, ela não vai estar executando a sua função que deveria ser, certo? Porque ela está meio que sendo utilizada para uma variável. E pode passar já, por favor? Com o tempo vocês vão se acostumando. Exatamente. Com o tempo vocês vão se acostumando com essas palavras reservadas, gente. Existem várias palavras que, ao decorrer do tempo, né, vocês vão se familiarizando e vão entendendo o que pode e o que não pode ser colocado. E outra característica também da linguagem C é que ela é case sensitive. E o que quer dizer isso? Bom, a linguagem C ela tem a capacidade de diferenciar uma variável que possua uma palavra maiúscula de uma variável que possua uma palavra minúscula. Então, digamos que vocês colocam uma variável, vocês declaram uma variável chamada dígito. E essa variável ela vai começar com a letra maiúscula ou todo o nome da variável vai ser maiúsculo, certo? E mais para frente no código vocês declaram outra variável também chamada dígito, só que dessa vez totalmente minúscula. O programa de vocês vai tratar esse nome dígito independente do outro nome, certo? Ou seja, vão ser duas variáveis totalmente diferentes, mesmo que elas possuam o mesmo nome, pelo fato da linguagem C ela ser case sensitive. Pode passar o slide. Bom, agora a gente tem uma espécie de quiz onde a gente testa se vocês conseguiram entender tudinho certinho até aqui, certo? Então, qual a opção pode ser um nome para uma variável? Aí tem a opção número 1, ou melhor, a opção número 1 não, tem a letra A, a letra B e a letra C. Podem digitar no chat ou falar no microfone, caso vocês queiram. Qual é a opção que vocês acham que é a certa? Juliana colocou que é a letra B. Felipe colocou que é a letra B. Uhum.
Júlia também colocou que também acha que é a letra B. Vamos lá, vamos ver quem foi que acertou. Pode dizer a resposta aí, André. Aparentemente todos vocês erraram. A resposta certa seria a letra C. Por quê? Por quê? A letra A, nós temos a declaração de uma variável inicializando com um número. Aquele um ali, ele automaticamente, errando que se aprende. Boa. É, como a gente disse, a variável ela não pode ser inicializada com número, porque o nosso programa ele não entende e acaba acarretando em um erro. A letra B, ela poderia sim ser uma variável, se não fosse pelo fato de return ser uma palavra reservada. A gente buscou a estrutura padrão da linguagem C e a gente viu que lá no finalzinho a gente tinha aquele return zero, certo? Que ele diz, ele serve para o programa dizer ao computador que a sua execução ela foi feita com êxito, certo? Então, dessa forma, a gente não pode utilizar o return como uma variável pelo fato de já ser uma palavra reservada. Só o que sobra para a gente é a letra C, onde a gente tem uma variável soma. Esse nome de variável, ele não começa com letra maiúscula, ou melhor, desculpa, ele não começa com número, ele não tem nenhum caractere especial, como um asterisco, o mais, o jogo da velha ou barra, e ele também não é nenhuma palavra reservada, certo? Então, obedecendo todos esses critérios, ele é sim uma palavra elegível para se tornar uma variável. E tem também uma coisa na letra A, que você vai perceber que o número está escrito com acento, né? De fato. E normalmente não, né? A gente também não utiliza acentos e acentos em geral, né? De cedilha no nome de uma variável. Exatamente. A gente não é comum a gente acentuar palavras que sejam, de certa forma, sejam uma variável, tá entendendo? E também, ao decorrer do nosso código, vocês vão ver que até na impressão da tela, o printf que a gente utiliza para mostrar na tela um determinado dado, não é comum a gente utilizar a acentuação, pelo fato de ocorrer alguns erros na execução do código, porque o terminal, né, a tela onde está sendo mostrado, ele não é feito para se mostrar, digamos assim, se mostrar palavras acentuadas. Então a gente, de certa forma, faz algumas gambiarras gramaticais para poder mostrar aquela frase que a gente quer, caso ela seja acentuada, tá entendendo? Vocês vão ver isso melhor mais pra frente. Pode passar o slide, por favor. Sim. Alguém teve alguma dúvida nesse quizinho aqui que a gente fez, essa explicação? Vamos ver. Juliana Medeiros colocou um pouco. Certo, Juliana. Diz pra mim, o que foi que tu não conseguisse entender direito? As variáveis. Certo. Tu não conseguisse entender a, as diferenças de por que não pode ser a letra A nem a letra B. Foi isso? Eita, teu nome é Juan Miguel, ó. Tá aí no celular da tua mãe. Certo, tudo bem. Vou te chamar de Juan, certo? Ok. Vê, Juan. A gente tinha mostrado nos slides anteriores que existem determinadas regras que a gente precisa cuidar, que a gente precisa seguir para poder declarar uma variável no nosso programa, certo? A regra número 1
é que o nosso programa, ele não pode, o nosso programa não, desculpe, a variável, ela não pode se começar com, por exemplo, na primeira tem número e cadê? Hum, por exemplo, na primeira tem número e para ser variável não pode ter número. Eu acho que é isso. Sim, na letra A gente tem um número inicializando o nome da variável. E por causa disso, essa variável ela causaria um erro. Porque a gente não pode começar uma variável com um número, certo? A gente pode até ter um número no nome da nossa variável, ele só não pode ser a primeira letra dela. Por exemplo, se a gente colocasse número 2 com o 2 por extenso, por extensão, numeral, desculpa. Essa variável ela seria válida, porque a primeira letra do nome dela é uma letra, de certa forma, e não um número. Tá entendendo? Agora, se nós fizermos dois números, aí já não pode, porque o nome dessa variável ela começa com um número, certo? A letra B, nessa primeira tem dois erros, tanto o número como o acento. Exatamente, André. Tem dois erros nessa primeira. Tanto ela seria errada tanto pelo fato de ter um número começando no nome da variável, como também pelo fato da própria palavra também ela ser um número. Desculpe, ela ter um acento. Eu olhei para a variável escrito número, eu falei número. Essa primeira letra ela tem dois erros. Justamente o número 1, começando o dígito, e ela também tem acento. A letra B, ela seria uma candidata ao nome de variável, se não fosse pelo fato da palavra return ser uma palavra reservada, certo? Ela é uma palavra especial que a linguagem C utiliza para poder estruturar o código. Então, você não pode utilizar o return como um nome de variável, porque ela é uma palavra reservada. Então, é por esse motivo que a letra B ela não pode ser a resposta. Já a letra C, nós temos o nome soma. O nome soma, ele não está acentuado, ele não começa com nenhum dígito e ele não é nenhuma palavra reservada. Tampouco ele possui algum caractere especial, como um asterisco, um jogo da velha ou uma barra, por exemplo. Tá entendendo? Então, ele é o único candidato válido nessas opções para se tornar uma variável. Deu para entender agora melhor? Porque às vezes também, tipo, não só em relação, tipo, ao nome de uma variável, tá ligado? Mas às vezes fica um pouco difícil de entender, tipo, o que é realmente uma variável. Mas, tipo, basicamente a variável é como na matemática, a gente também tem uma variável, né, o incógnita, que, por exemplo, a gente utiliza para achar um valor de x, né, em uma equação, o x ali ele é uma variável. Então, tipo, basicamente, quando a gente, enfim, resolve a equação, a gente encontra, por exemplo, um valor para x. Então, tipo, essa variável, né, que a gente tem na programação, ela é tipo um espaço reservado, um espaço na memória do computador que é reservado para conter um valor. Entendeu? Então, a gente agora vai entrar na parte do tipo de variáveis, a gente vai entender quais valores vão ser colocados ali. Gente, eu só tentar ver se eles conseguem entender direitinho que é uma palavra reservada, tipo, tentar explicar de um modo mais simples. Tipo, quando a gente diz palavra reservada, é uma palavra que a linguagem entende. Então, digamos que vocês estão em um jogo, certo? Aí vocês digitam, por exemplo, a palavra play. Normalmente, quando a gente está em um jogo, a palavra play significa que vai iniciar o jogo, né? Então, isso é uma palavra que o jogo entende. Se eu digito pause, também é uma palavra que o jogo normalmente entende, para pausar o jogo. Então, tipo, essas palavras são palavras que o computador entende. Então, é uma palavra reservada, que se eu digitar essa palavra, o jogo vai entender. Mas se, por exemplo, eu digitar meu nome, Lara, meu nome, ele não vai saber ideia do que é o jogo. O jogo não sabe ideia do que é meu nome. Tipo, pra eles é uma palavra sem significado, aleatória.
Então eu vou criar um significado pro meu nome. Tipo, eu digito Lara e ela vai, essa palavra Lara vai ser uma variável. Por quê? Porque eu vou criar um significado para Lara. Então, por exemplo, minha idade é 19. Eu boto Lara igual 19. Então eu tô criando um significado pro meu nome. Então, por exemplo, essa palavra return, que vocês estão vendo na letra B, para vocês, agora, nesse momento, não tem nenhum significado, mas já já vocês vão entender que tem um significado. Quando a gente digita return, é como se a gente estivesse digitando play. O jogo entende e a linguagem vai entender. Mas a palavra soma, ela não tem nenhum significado para a máquina. Então, ela é uma variável porque a gente vai criar um significado para ela. E aí, gente? Deu pra entender agora melhor? Agora entendi. Boa. Sim, sim. Nice, agora sim. Pronto, André. Pode passar o slide. Ok. A gente já falou do conceito das variáveis. A gente já mostrou as suas características. E agora nós vamos falar dos seus tipos, certo? Pode passar o slide. Bom, na linguagem C, a gente possui ao todo 8 tipos. De maneira geral, nós possuímos 8 tipos de dados, certo? Mas os seus principais é o tipo inteiro, o tipo de ponto flutuante, e que a gente também chama ele de float, e o tipo de caractere, que a gente chama ele de char. O tipo inteiro, ele é o tipo de variável que armazena valores tanto positivos quanto negativos, só que valores inteiros, como o próprio nome já diz. Por exemplo, o valor 2, o valor menos 10, o zero e assim por diante. Já o tipo de ponto flutuante, ou o tipo float, ele armazena também valores numéricos, só que com vírgula, certo? Então a gente tem 1,5, a gente tem 2,9, a gente também tem valores negativos como menos 10,1 e entre outros. Por exemplo, o valor de π, se a gente arredondasse ele para 3,14, ele seria um valor de ponto flutuante. Então a gente poderia armazenar esse valor dentro de uma variável do tipo float, certo? A gente não teria como armazenar o valor de π em uma variável do tipo inteiro porque ela não é capaz de armazenar valores que possuam vírgula. Então 3,14 não dá para ser armazenado em uma variável do tipo inteiro. E por último, a gente tem a variável do tipo caractere, ou a variável char. Essa variável ela é responsável por armazenar letras. Então a gente poderia ter a letra A, a letra C, a gente poderia ter alguns caracteres especiais, como por exemplo o asterisco ou o jogo da velha, tá entendendo? A gente poderia armazenar todos esses caracteres dentro de uma variável tipo char. E esses são os três tipos fundamentais da linguagem C. Existem outros, só que são mais complexos, e a gente não vai trabalhar com eles nessa aula. Então, basicamente, são esses os três tipos fundamentais. Pode passar o slide, por favor. Ok, agora a gente vai dar uma olhada como é que funciona o printf, certo? É nessa hora que a gente vai colocar a mão na massa e a gente vai começar a trabalhar com o código. Então, vamos lá. Passa o slide, por favor, André. Certo. A nossa primeira tarefa é a gente criar um programa que imprima na tela a frase Hello World, certo? Todo mundo aí já possui a disponibilidade de acessar o computador? Ou alguém só pode ir pelo celular? Júlia disse sim.
Eu posso pelo computador, boa. Eu consigo pelo PC. Melhor dizendo, alguém aí só consegue pelo celular? No momento não estou perto do PC, mas estou gravando a aula para treinar depois. Bom, então tá tranquilo então. Ok. Já que todo mundo. Ah, eu também tô só no celular. Ah, então tá bom. É, Vamos fazer o seguinte. Pode acessar o site que André tinha colocado para vocês. Boa. André colocou aqui. replete.com/línguas/c. A gente vai começar a criar o código nesse site e esse é o do computador, exatamente. Esse é o site do computador. E a gente vai começar fazendo pelo site do computador e depois a gente espelha a tela para fazer também pelo próprio aplicativo, beleza? No caso, as pessoas que só puderem pelo celular já podem ir baixando o aplicativo. Ele é bem levinho, certo? E quando a gente chegar no aplicativo, a gente posta aqui na tela e faz por ele também, beleza? Eita, eu acho que dá pra usar o site pelo PC. No celular, rapaz, eu acho que não. Mas se conseguir, aí tudo bem. Mas por via das dúvidas, André, tu tem como colocar o link do aplicativo aqui? Tem, eu mandei aí. Tipo, pelo celular, acho que dá também para entrar no site, mas tipo, o aplicativo ele é mais fácil assim também de Sim, usar sim. pelo celular, tá ligado? O Eu aplicativo é mais queria, fácil. tipo, mostrar aqui só pra galera que vai. O link tá dando aí. Ah, o nome do aplicativo é Coding C. Eu queria só mostrar tipo, para fazer o login no site, caso alguém tenha dúvida. Tipo, deixa eu entrar aqui para criar uma conta pra galera ver como é, tá ligado? Sei. Mas eu acho que nem precisa, viu? Quando. Olha aí, quando já entra no site, ele já mostra o, o código aí. Você já consegue criar um programa aí mesmo. Ah, é verdade. Inclusive, a primeira tarefa já tá feita aí. Boa, galera. Parabéns a vocês. Já Parabéns, conseguiram. vocês já fizeram a primeira tarefa. Muito, muito boa. Então tudo bem. Segunda tarefa. É... Cria um programa que em vez de imprimir na tela o Hello World, ele imprima o nome completo de vocês, certo? Ah, sim, vamos só explicar uma coisa aqui. Cadê? Tipo, pra gente rodar, no caso, né, o Run, programa. aperta Run. Aí, tipo, ele vai. Só clicando aqui, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui Hello World, né? Tipo, o que a gente também utiliza, que até a gente mostrou no slide, é tipo colocar um. Aqui, tamanho depois. Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Aqui Caractere de onde escape. tem. Isso. Onde, depois da exclamação, a gente coloca a barra ao contrário, né? Que ela fica perto do Shift e um N, porque aí quando a gente rodar ele aqui, ele vai pular uma linha, tá ligado? Quando tem essa setinha aqui é como se fosse a, A nova linha. aí basicamente é assim. Outra forma também da gente rodar o programa, que a gente vai estar utilizando também no curso, é a gente compilando o arquivo. Eu acho que vai dar, não sei se dá certo. Eu nem sei se aí vai funcionar porque não tá logado. É verdade. Talvez dê mais, tipo, aqui não tá aparecendo, tá ligado? Não Mas tem é como saber o nome. mais fácil aqui mesmo. Só clicar nesse playzinho aqui. Olha, Gabriel Mendes falou que ele já tá no site e tá perguntando o que é pra fazer agora. Gabriel, tu estás conseguindo ver essa mesma tela no teu site aí que a gente tá mostrando aqui? Ah, tá. É porque, tipo, aqui no caso eu nem fiz um login, porque ele já Sim, dava essa sim. opção aqui. Pronto.
Gabriel disse que tá conseguindo. Olha, Gabriel, o que tu pode fazer é o seguinte: apaga tudo que tá aqui, né? Que tu já tá escrito aí, que o site ele já dá o Hello World inicial e escreve a estrutura padrão da linguagem C e a tarefa vai ser justamente você imprimir na tela o seu nome completo. Tá entendendo? A gente vai dar o quê? 2 minutinhos? Eu vou deixar essa tela aqui só para vocês irem se vaziando. Aí depois a gente faz, se vocês conseguirem, a gente faz tipo, só do zero para entender como funciona o tá ligado? Para digitar e tal. Boa. Se vocês também tiverem dúvidas, vocês podem só abrir o microfone e tal. Se quiser, pode até compartilhar a tela para a gente ver como ajudar. Então, para imprimir assim, né, na tela, vocês podem ver que esse programa aqui ele está imprimindo essa frase aqui, né, Hello World. Então, tipo, ele vai, quando eu dou play aqui, ele imprime isso aqui. Então, para essa função aqui que a gente está utilizando, né, o printf, ela faz justamente essa impressão aqui na tela. E aí, o que está aqui entre parênteses, né, é o que vai ser imprimido, mas aí a gente também tem que colocar entre aspas o que a gente quer escrever. Então, quando vocês forem escrever o nome completo, vocês vão escrever, tipo, no lugar de Hello World aqui, vocês vão colocar o nome de vocês. Basicamente é isso.
Gabriel disse que colocou, mas não deu certo. E aí, Gabriel? Qual foi a bronca que deu aí? Diz pra gente. João Victor disse que fez pelo celular e deu tudo certo. Boa. Aí eu vou ligar a câmera. Gente, teve um dos meninos que falaram que entrou pela conta da mãe. A pessoa pode colocar o nome aí no chat, porque o coordenador de vocês, Davidson, ele tá fazendo uma chamada para poder. Quem faltou, ele vai colocar outras pessoas no lugar. Então, Gabriel, tipo, o que eu percebi quando tu mostrou é que primeiro tu tinha deixado as linhas tipo assim. E aí, para a linguagem C, né, a gente tem essa regra da indentação, que basicamente é a gente coloca 4 espaços para o código ficar basicamente meio organizado, né, para a máquina entender melhor. E até para a gente também fica visualmente melhor de entender o que, enfim, está dentro de uma chave, enfim, o que é um código. Então, a primeira coisa era essa. E eu percebi também, no final, estou esquecendo de colocar esse ponto e vírgula aqui, porque essa coisinha aqui salva vidas. Basicamente, depois de toda a função que a gente faz, a gente tem que colocar um ponto e vírgula para ele entender que a função terminou ali. Então, deixa eu ver, tu tá... Pronto, agora clica lá no play para ver se vai agora. Vi um erro ali. Outra coisa que eu acho que também tá faltando é entre o nome printf e o parênteses. É bom sempre deixar sem espaço, tá entendendo? Após a chamada da função printf, você já deixa o parênteses junto dela. Chegou o Juan Miguel. Ok. Tenta dar play aí de novo. Ainda tá dando erro. Return 0. Parênteses, intimate. É a chave ali no final. Porque tu tá... Aqui tu tem que fechar. Tipo, tu tá com a chave aberta. Aqui, no caso, a última chave que tu coloca, tu tem que colocar ela fechada, que aí ela fecha. Aqui vai abrir e aqui fecha. Juliana disse que deu erro. O de Juliana é a mesma coisa, que a chave tá aberta lá embaixo. É mesmo, tô vendo aqui. A chave, ela é igual ao parênteses. Tem que ser um abrindo e outro fechando. No caso, a última chave, ela tá abrindo também. Aí tem que colocar uma chave fechando. Isso. O Gabriel disse que conseguiu. E acredito que Juliana também tinha o mesmo erro do... Tava faltando ponto e vírgula aqui depois do parênteses. Olha aí, boa. Ok. Todos vocês conseguiram? Qualquer coisa, André, tu faz agora. Aí. Eu vou aqui apagar tudo pra gente fazer linha por linha pra
para entender melhor. Basicamente, a primeira linha que a gente vai ter vai ser o include, né? A gente coloca o jogo da velha e entre um menor que e maior que, o stdio. Essa biblioteca a gente vai utilizar para qualquer código que a gente precisar, porque a gente vai estar precisando de uma entrada de dado, uma saída, enfim. E aí a gente coloca aqui a int main, abre e fecha parênteses. Aqui no caso nesse site, quando a gente abre o parênteses, ele já fecha automaticamente. E aí a gente costuma, depois desses parênteses, né, a gente dá uma no caso, depois desse parênteses a gente costuma dar um enter, né, para efetuar a linha. E aí a gente aqui abre as chaves, e aí no caso aqui ele abriu e fechou, e aí dá um enter de novo. E aí aqui, esse espaçozinho aqui, a gente vai colocar o nosso código. Então, esse espaço aqui ele dá automaticamente. Então, eu vou usar esse espaço mesmo, só para ficar mais simples. Mas ele dá um espaço aqui, tá vendo? A linha aqui começa nessa borda, e aqui eu vou começar a escrever e já está em outro. Então eu vou escrever um printf, que é a função que a gente está utilizando. E aí, entre as aspas, eu vou colocar o meu nome completo. Aqui eu não vou colocar sempre, porque às vezes pode dar erro, mas enfim, pode ser como você quiser. Aqui eu coloco uma rede só para ele pular a linha, boto ponto e vírgula. E aqui a gente dá um retorno zero para o aluno entender que acabou aqui. Então, como podem ver aqui apareceu o meu nome completo e é isso. A primeira tarefa já está feita. Mostra pra ele, André, assim, o barra N, pra todo mundo entender. Isso. Sem o barra N, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Aqui essa setinha aqui, ela vai ficar na mesma linha, assim. O barra N, pessoal, é um caractere que a gente chama ele de caractere de escape. Ele serve na linguagem C para, na hora da impressão, né, na hora de mostrar na saída padrão, ele dizer a linguagem que você quer pular uma linha. Então, barra N basicamente é para pular uma linha. Então, quantos barra N você colocar no seu código, basicamente você está dizendo quantas linhas você quer pular. Se você não colocar nenhum barra N, ele vai ficar que nem daquele jeito que a gente tinha mostrado antes, né? Que no caso o código tinha executado, ele tinha terminado e aquela setinha amarela, ela continua na mesma linha onde estava o nome André Vanderlei de Mello, certo? Aí depois que ele colocou um barra N no final do nome dele, a linha ela pulou, a setinha ela pulou uma linha para baixo. Sem barra N no final do código dele, no final do nome dele, a setinha ela ficou na mesma linha. Agora ele vai colocar uma barra N, ele vai executar e ela vai pular uma linha. Tem esse buraco gigante lá em cima, entre o nome dele e o comecinho do programa, justamente porque ele colocou aqueles 5 barra N's ali em cima, certo? Então basicamente é isso, o barra N, ele é só o barra invertida N, é só um caractere especial para poder dizer a linguagem que você quer pular uma linha. Só isso. Bom, agora que a gente trabalhou com a função printf, a gente vai trabalhar com a função scanf, certo? Bom, a função scanf, ela possui umas regrinhas especiais para você utilizar ela, mas basicamente ela serve para ler uma entrada padrão do computador, que no caso seria o teclado. E a tarefa utilizando a scanf, é você digitar a sua idade e o programa ele mostrar na tela, certo? André, pode fazer um exemplo aí da utilização do scanf antes de passar essa tarefa? Sim, vamos lá. Então, o scanf ele é uma função assim que ela mais tem uma
Porque vocês podem perceber que entre parênteses aqui a gente tem o que chama de parâmetro para uma função. Então, isso aqui que a gente escreve é um parâmetro para a função printf. Então, no caso do scanf, vou aqui apagar, ele vai ter dois parâmetros, basicamente. Para a gente dividir assim os parâmetros, a gente utiliza a vírgula. Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai colocar o parâmetro que é em relação ao tipo de dado que a gente vai querendo pegar do usuário, entendeu? Então, a gente viu que a gente tem os tipos de dados, né? Tem o inteiro, né, que a gente chama de int, tem o float e tem o char, né? Esses são os mais básicos. Para a gente começar e não ficar para ficar mais simples, o tipo de dado inteiro, ele tem a especificação, né? Assim, o especificador de... tu lembra o nome disso, Edu? Especificador de... Meu Deus, faz tanto tempo que eu não dou aula disso aqui, eu já esqueci. Mas enfim, ele tem um especificador que fala, né, para o código que é esse tipo de dado. Então, o especificador do tipo de dado A inteiro... máscara de interpolação. Isso aí. Esse nome estranho. Essa máscara aí para o tipo de dado inteiro, a gente utiliza o %d ou o %i. Mas vamos simplificar e deixar só o %d, porque é mais de boa. Então, quando a gente quiser estar utilizando, pegar, né, o dado do usuário que seja inteiro, a gente vai estar utilizando o %d. Uma coisa que a gente também não falou assim durante a palestra, mas tipo, quando a gente quer deixar, por exemplo, é muito comum a gente querer comentar alguma coisa no código, porque tipo, se eu ficar escrevendo essa coisa aqui, provavelmente vai dar algum erro, tipo aqui, ó. Tá dando um erro aqui porque eu tô escrevendo esse negócio aqui e o código tipo não tá entendendo o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Então, pra gente não ter esse erro, a gente costuma comentar uma linha. Então, quando a gente coloca duas barras, pode até ver que a letra aqui ficou cinza, né? Tá um tom diferente. Então, esse erro aqui saiu, mas tipo, eu já vi outros erros aqui, mas enfim. A gente pode, então, comentar essas linhas aqui, que a gente tá, não é tipo linha de código, eu só estou explicando para vocês. Então, a gente tem aqui o especificador do tipo de dado inteiro, que é o %d. Então, quando a gente estiver escaneando alguma variável, né, uma entrada de dados, a gente vai utilizar aqui as aspas e %d para ele entender que a gente está pegando um tipo de dado inteiro, certo? Agora, para eu... Opa, eu ia apagando aqui. O próximo parâmetro do scanf vai ser a variável que ele vai armazenar esse dado. Então, eu vou criar aqui uma variável, e a gente lembra daquelas regrinhas que a gente viu. Para criar uma variável, eu coloco o tipo de dado dela, depois o espaço, e aí aqui eu vou colocar o nome da variável. Então, como eu quero pegar a minha idade, né, e depois imprimir na tela, então eu vou colocar aqui idade, e aí eu vou colocar um igual para ela, porque é sempre uma boa prática assim na programação, a gente inicializar a variável como contendo zero, assim, né? Não contendo zero, mas tipo ela estando vazia. Porque quando a gente coloca aqui assim, ela pode estar armazenando no valor da memória, né? Tipo no computador, e ela pode estar pegando um valor lixo, que a gente chama. É um pouco complexo assim de entender, mas basicamente é mais fácil assim a gente tá para conversar, né? Iniciada como zero. Então assim, perceba que esse valor aqui ele é do tipo de dado inteiro, né? Então, como a gente está tratando de um tipo de dado inteiro, então aqui tem que ser inteiro. Tipo, eu não poderia colocar aqui, sei lá, uma letra A, porque o A é do tipo de dado char. Então aqui a gente coloca um tipo de dado inteiro, que no caso seria o zero. E aí, beleza, aqui eu vou
quando eu quero, aqui no scanf, né, o segundo parâmetro, eu vou querer atribuir essa entrada que vai vir, eu quero atribuir para a variável verdade. Então, eu vou colocar aqui o e-comercial, né, que é esse listozinho aí bonitinho. E aí, a variável que eu quero, no caso, a idade. E aqui ele está pegando onde a variável está e vai colocar dentro dela o valor que vai ser inserido. Explicando assim parece meio estranho, mas vocês vão entender mais pra frente. E aqui eu vou fazer bem simples assim, só para vocês entenderem. E depois a gente vai incrementando para ficar melhor. Aqui eu vou fazer simplesmente isso aqui. Eu quero colocar um printf para printar, né, imprimir na tela, o valor dessa variável aqui. E aí eu vou colocar aqui %d também. Eu coloco um /n e aqui eu coloco a variável idade. Então o que essa linha aqui está fazendo? Basicamente esse %d eu estou especificando, né, o dado, o tipo de dado que vai estar entrando. E aqui é a variável que ele vai pegar o valor. Não sei se deu muito para entender, mas eu vou rodar aqui o código e aí vai ficar mais simples de entender. Espera que deu erro. Foi que eu vou aqui. Deixa eu apagar isso aqui só para... Ah não, acho que é só porque... Tá, pronto. Para aqui... Tá. É só porque como tinha dado um erro lá muito louco. Se vocês quiserem... Ah não, tá, beleza. Pronto, agora eu posso... Pronto, agora tá rodando na mão. Vocês podem ver que até o playzinho aqui ele tá como forma de stop, né? Porque ele está esperando aqui eu escrever alguma coisa. Vocês podem ver que aqui eu posso escrever qualquer coisa aqui. Então, como eu quero escrever minha idade, eu vou colocar minha idade, no caso 20. E aí, se eu der Enter, ele vai printar 20. Então, deixa eu só rodar de novo, dizer, sei lá, a minha idade é 18. Ele vai printar 18. Beleza? Então, isso é a forma mais simples que a gente tinha de fazer. Para ficar um programa mais bonitinho, enfim, a gente pode colocar aqui, antes desse scanf, a gente pode colocar um printf, por exemplo, digite a sua idade. Vou colocar aqui um espaço. Então aqui digite sua idade. Vou colocar 20. Vou clicar aqui só para ele entender. 20. E aí ele digita 20. E aí, para ficar um pouquinho melhor, a gente pode dizer aqui nesse último printf, a gente pode escrever antes desse %d, a gente pode escrever qualquer coisa. Então, posso colocar aqui sua idade é. Aí ele vai dizer qual é a minha idade. Então, basicamente esse printf funciona como a gente viu né, na primeira sobre o nome completo. Só esse %d que ele vai estar, onde tiver %d, ele vai escrever o que tiver nessa variável idade, que foi armazenado nesse scanf aqui. Certo? Então, quando eu rodar aqui, ele vai me falar, digite sua idade, eu vou colocar 20 de novo. E aí aqui vai dizer, sua idade é 20. Então, basicamente é sobre isso. Vocês conseguiriam fazer também? Alguém teve alguma dúvida? Ficou alguma parte meio nebulosa, assim? Alguém tem uma pergunta sobre o que é específica do formato? Aquele comercial ali?
tudo bem. Gabriel Mendes disse eu. Esse eu quer dizer que tem uma dúvida. Estou certo? Ó, olha só, eu achei melhor explicar aqui ligando o microfone. Diz. O meu scan app não tá tipo, da mesma cor que o dele não, do tá azul. Ah, mas não tem problema não. Eu, não tem problema não. Não, É não, não. tudo. Ah, eu achei que a cor influenciava alguma coisa. Não, não. Será se Aí tu não eu, esqueceu um parêntese ou nada? Tá rodando direitinho? eu ainda vou colocar, porque eu tô resolvendo outras coisas que eu tava Ah, fazendo no certo. almoço, que eu Não, fico sozinho tranquilo. em casa. Qualquer coisa se der erro, aí tu fala pra gente. Que essa cor azul ela pode ser um, um indício de um erro, como a André Como acabou de mostrar Ah, ali. agora voltou. Agora tá da cor do. Aí, do jeito Ah, que então tá deve aí. ter sido alguma coisa que tu esquecesse de digitar. É, É, provavelmente é nesse parênteses inicial aqui. É. Muito importante, pessoal, vocês lembrarem de colocar sempre um ponto e vírgula no final das suas expressões, certo? Se vocês perceberem Isso. direitinho, toda a declaração que a gente faz, toda a linha que a gente escreve, a gente sempre coloca um ponto e vírgula no final. Esse ponto e vírgula, ele é fundamental para o programa entender que aquele comando, aquela linha terminou ali, certo? Se você não colocar esse ponto e vírgula, o programa vai identificar como se a linha de baixo ela fosse uma continuação da linha de cima, certo? Aí ele ia juntar tudo numa linha só e tentar compilar aquilo e ia dar um erro porque aquele comando ele não existe, digamos assim. Então, toda vez que vocês terminam uma linha, tem que colocar o ponto e vírgula. É, tipo, se eu tiro até aqui na declaração, né, da variável, se eu tirar aqui, ele já vai falar um É, erro aqui, né? Que ele ele até fala é que ele espera um ponto e vírgula no no final da final da declaração. declaração. Que a declaração é o quê? A declaração da variável. E aí, quando ele falar o ponto e vírgula, tá de boa. E aí, todo mundo conseguiu fazer direitinho? É, só as coisas para se atentar no ScanF, né? Que às vezes a gente esquece um pouco. Que tem essas aspas aqui, né? Parecido também com o printf, e o especificador, e onde ele quer armazenar. Né? Que aqui eu poderia declarar várias variáveis, né? Tipo, até se eu declarar aqui outra variável que não vai ser usada, tipo, nome, vamos supor. E aí ele tem que entender que esse scanf aqui, ele está indo para a variável idade, porque é o que vai ser printado aqui, né? Tipo, e aí provavelmente ele vai estar. Nem vai dar. Mas às vezes ele dá um erro porque tipo, essa variável aqui não está sendo usada. Tal. E aí, tipo, o nome dessa variável aqui vocês podem mudar para qualquer coisa, tá? Tipo, Exato, se eu não mudar. precisa necessariamente seguir o mesmo nome que a gente está colocando como exemplo. Se eu colocar aqui qualquer coisa, vai ter que mudar aqui qualquer coisa. Aqui também. Essa questão do especificador de formato, é, a gente ia deixar para falar um pouco mais no segundo dia. Mas já que a gente está tratando bastante com ele aqui, a gente pode dar cadê? Não estou conseguindo colocar o barra ao contrário no PC. Não estás conseguindo ou não estás achando? Acho que ele não está conseguindo, né? Porque ele acabou de digitar aqui o barra ao contrário aqui. Não está conseguindo. Rapaz. É estranho tipo, ter conseguido digitar aqui na hora. Né?
Bom, o que é que tu pode fazer? Vamos pensar. Deixa eu ver se isso aqui poderia funcionar. Vou colocar aqui o barra in. Felipe Viana falou que pelo aplicativo tá dando erro. Olha, Julia, eu enviei para tu aqui no chat o. Julia não, Gabriel. Eu enviei para tu aqui no chat o conjuntinho, né? As aspas com barra N dentro. Aí vê se tu consegue copiar ele, dá um Ctrl C, chegar no local que tu quer escrever e dá um Ctrl V lá. Pra ver se assim pega. E aí, alguém já conseguiu terminar? Assim, uma coisa também que tipo, eu fiz aqui, né? Eu botei tipo qualquer coisa, mas o que é bom tipo a gente fazer na programação em si, né? Tipo a gente colocar os nomes das variáveis tipo bem explícito do que a gente está querendo, né? Então por isso que tipo a primeira opção que eu coloquei era a idade, porque basicamente se a gente pegar esse código aqui e enfim, se fosse, sei lá, um código gigante que a gente não fosse ver depois, então tipo eu tenho que entender tipo logo de uma forma mais simples, né, o que essa variável ela está fazendo no nosso código, né? Então por isso que eu coloco o nome tipo, bem simples mesmo para ser mais fácil de entender depois, né? Tipo, isso na programação é algo que é muito utilizado, né, para a gente ter uma produtividade, enfim, melhor, né, para coisa. Exatamente. No caso, isso é chamado, tem um nomezinho para isso, e ele é chamado de boas práticas, sabe? Basicamente, você não é obrigado ou obrigada a colocar sempre o nome pequeno. Você pode colocar o nome que você quiser. Se você quiser colocar uma frase, pode colocar uma frase. Do mesmo jeito também, se você quiser colocar uma letra só, fique à vontade. Agora, o que é a boa prática? Ela diz, basicamente a boa prática é um conjunto de regrinhas que é uma convenção entre todos os programadores, sabe? Entre toda a comunidade. Basicamente, o pessoal estipulou que a maneira mais correta, entre aspas, digamos assim, seria escrever uma variável cujo nome ele fosse bastante objetivo e claro, tá entendendo? Porque digamos que, pronto, chega aí, André, nessa variável chamada idade e substitui ela para a letra A. Aí bota A, beleza, botou A em tudinho. Vocês concordam comigo que se vocês chegassem nesse código que tá aí e vocês vissem essa variável escrita com a letra A, vocês iam entender o que essa variável faz? Vocês iam bater o olho nessa variável, ia olhar para ela, tava escrito A, vocês iam saber o que é que ela fazia? Porque eu, particularmente, eu não ia saber o que é que ela fazia, sabe? Eu ia olhar assim para ela, ia ver uma letra A e beleza, é uma letra A, e o que é que ela faz? Tá entendendo? Então, assim, a questão de escrever uma variável com nome mais objetivo é justamente para facilitar a leitura daquele código por um outro programador, tá entendendo? Não necessariamente por você, você pode até saber o que é que aquela variável está fazendo. Só que outra pessoa que não escreveu aquele código, ela vai ter mais dificuldade para poder entender, certo? Aí é nesse momento que entra a questão da objetividade da escrita de uma variável. Então é sempre bom vocês pensarem, tirarem um tempinho assim, para pensar no melhor nome possível para escrever uma determinada variável, certo? É só uma questão de boa prática mesmo. Eu vi ali que teve gente que já conseguiu ter sucesso na sua missão. Deixa eu ver. O Juan disse que deu certo. Gabriel disse que conseguiu também.
Alguém aí ainda tá tentando? Ou tá dando algum erro, alguma coisa assim? Paulo também disse que conseguiu. Boa, Paulo. Júlia tá tentando ainda. Júlia disse que terminou. E deu certo? Boa, deu certo. Bom, Show, show. acredito que todos conseguiram, não foi? Aparentemente, sim. Boa, então, pessoal. Bom, alguém tem alguma dúvida em qualquer assunto que a gente já chegou a ver aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo muito bem? Alguma dúvida a respeito das boas práticas? Gabriel disse que por enquanto está tranquilo. Boa. Hum, ok, então. Aparentemente todo mundo conseguiu direitinho, não foi? Certo. Ok. Bom, por último, a gente tinha deixado aqui uma tarefa para casa, certo? Para vocês treinarem um pouco da programação aí, enquanto tiverem o seu tempo livre. É... Tu acha melhor, André, passar ela para casa ou mostrar aqui agora também? É, bom, acho que fica massa levar para casa e, tipo, a gente, na próxima aula, começa falando um pouco da solução, né, do que é. Pode ser. Pronto. Mostra aí para o pessoal qual seria ela. Basicamente, vocês vão ter que calcular a média de dois números, né? Exatamente. Então, uma coisa que tem que só prestar atenção é que, deixa eu voltar aqui para essa tela, que a gente viu aqui o especificador de formatos, né? É, o no inteiro a gente viu que era o %D, certo? O float, que a gente vai precisar utilizar para essa média, é %F. Por que a gente precisa utilizar o float para a média, né? Porque quando a gente divide dois números, a gente vai ter E- alguns números vão dar Existe uma inteiro chance dele ficar em decimal, em certo? decimal, exato. Porque se eu utilizar o tipo de dado inteiro e dar um número decimal, né? Então ele vai pegar só a parte inteira daquele número. Então, para isso vocês vão ter que estar utilizando esse %F aqui quando for, né, escanear o código, o valor, né? O, a entrada de dados e também quando for imprimir na tela, certo? Então, basicamente, vocês vão ter, vou, tipo, sei lá, dar uma dica assim, né, de como vocês vão fazer. Vocês vão ter duas variáveis que vão pegar os números, né? Elas vão pegar dois números, né? Cada uma pega um e vai precisar de uma variável para você armazenar o resultado, né, da média. Então, basicamente, eu vou conseguir fazer esse programa, né, que é bem simplesinho, e calculando a média, que né, é só pegar os dois números, somar e dividir por dois. Tranquilo, pessoal? Essa é uma tarefinha que a gente passou para vocês poderem treinar, né? Exercitar tudo que vocês viram na aula de hoje, poder
treinar a estrutura básica da linguagem C, poderem treinar a declaração de variáveis, os tipos de dados e a utilização do scanf e do printf. E amanhã, no dia 2, a gente vai dar continuidade a outros assuntos que a gente também vai abordar sobre a linguagem C. E no comecinho da aula a gente também vai mostrar a resolução desse exercício que a gente está passando para vocês, certo, pessoal? Bom, da aula de hoje era basicamente isso. Comenta essa parte aí, André, para eu não confundir o pessoal. Sim, sim. Outra forma também de comentar, pessoal, que para não precisar ficar fazendo isso de linha em linha, é basicamente comentar um bloco de código todo de uma vez só, que é utilizando o asterisco barra. Na verdade, Aí no final você coloca asterisco barra no começo de onde você quer e barra asterisco no final de onde você quer. Aí você comenta tudo de uma vez só. Pronto. Aí no dia de hoje, a gente recapitulando, a gente viu algumas características sobre a linguagem C, a gente viu a utilização de bibliotecas, o que são as bibliotecas, por que utilizar as bibliotecas, a gente viu a utilização das principais funções, né, da stdio.h, que é o printf e o scanf, para você ler e mostrar na tela os dados do usuário. A gente viu a declaração de variáveis, os tipos de dados dessas variáveis, as regras para você declarar as variáveis. Boa. E algumas boas práticas que existem na convenção da comunidade da linguagem C, certo? E a gente também viu algumas palavras reservadas, que no caso é o hashtag include, para poder incluir uma biblioteca nova no seu código. A gente também viu a int main, que é outra palavra reservada para poder criar a função principal da linguagem C. E o return, que é uma palavra reservada que retorna um determinado código para o computador saber se aquele programa ele foi executado com sucesso ou houve alguma falha no meio do caminho, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e caso ninguém tenha nenhuma dúvida, a gente termina a aula de hoje por aqui. Foi um prazer conhecer todos vocês e vejo todos amanhã, novamente, mesmo horário. Valeu, galera. Bom dia para todo mundo aí. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia, gente.